Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Pois é, meus amores, hoje é dia 10 de dezembro e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar História, Jeitos de Estudar, da página 176 até a 186. Fiquem ligadinhos para entendermos tudo de forma bem simples, tá bom? Então vamos lá. Nós aprendemos até aqui que no Brasil existem vários tipos de escola, inclusive a nossa. Algumas têm rotinas muito diferentes, tá? E outras valorizam o ensino e as tradições dos alunos e das suas famílias. As crianças indígenas frequentam escolas nas suas aldeias e toda a cultura indígena é repassada para essas crianças. Então, aqui, por exemplo, nós temos um depoimento de uma criança da aldeia Crucutu, um grupo indígena Guarani. Então, Vanessa, 8 anos, tem outro nome em Guarani, Paraí. Ela escreveu o nome de sua família em Guarani. As irmãs chamam-se Araí e Queretchu. O pai, o cacique Manuel, tem o nome de Uerá. A mãe é chamada de Pará, em Guarani, e de Arminda, em português. Na sala de aula, o professor Laurindo e as crianças falam O, A, E, I, O, U e acrescentaram a letra Y. Laurindo escreveu Y na lousa e explicou que significa água em Guarani. Laurindo, Tupã-Mirim fazem as orações. Conta que de manhã cedinho as crianças fazem as orações em forma de cânticos e aprendem que plantar é um assunto sagrado. Para nós, o ano não começa em janeiro, nosso tempo de início é agosto e setembro, que é o tempo de plantar. O tempo velho é o tempo da colheita, de que todo mundo plantou. Então, a oração é para lembrar isso e não esquecer a própria língua, tá? Muito bem. Então, bem aqui, nós temos a localização da tribo deles, tá? Que fica dentro do município de Parelheiros. A educadora Gera explica que os professores guaranis sempre ensinam aspectos ligados à cultura, tá? Ensinam que as comidas são sagradas, os rituais de batizado, de plantio e de escrita. Então, bem aqui você vai dizer qual o nome de Vanessa em Guarani, qual o nome do pai e da mãe de Vanessa, tanto em Guarani como em português, ok? Muito bem. Na próxima atividade, você vai assinalar V para o que for verdade e para o que for F, de acordo com o que nós lemos. Aí, as frases que forem falsas, você, que no caso são duas, você vai escrever elas de forma com que elas fiquem corretas aqui embaixo, tá certo? Descubra palavras iniciadas com Y e escreva aqui nesse espaço aí palavras da língua portuguesa, tá, gente? E aqui você vai comparar a escola indígena Guarani com a sua escola. Você pode desenhar ou escrever coisas que tem na sua escola e que não tem na deles ou vice-versa. Mas no Brasil não só tem escola indígena não, tá? De jeito nenhum. No Brasil também existem ainda as escolas quilombolas, e escolas militares e até as escolas pomeranas. Os pomeranos são um grupo de imigrantes que foi morar lá em Santa Catarina, na cidade de Pomerode, tá? Eles mantêm as suas tradições, a sua cultura, até o idioma. Nas escolas pomeranas, por exemplo, as crianças se comunicam em duas línguas diferentes. Falam português e falam a língua pomerana. Os pomeranos são povos europeus que vieram para o Brasil e ficaram lá em Santa Catarina, certo? Então, essa é a pequena cidade de Pomerode, em Santa Catarina, a cidade tida como a cidade mais alemã do Brasil, tá? Então, aqui é a entrada da cidade, tá certo? É uma cidade pequena, mas muito tradicional, parece de fato um pedacinho da Alemanha em Santa Catarina, no Brasil.
São 30 mil habitantes, é uma cidade muito pequena e é possível visitar ela inteiramente em 1 ou 2 dias, tá? A arquitetura local conserva muito as tradições da arquitetura alemã, certo? Que é esse tipo de construção, que é chamada de construção em chaimel, tá certo? Aqui a gente tem uma apresentação de uma festa, de uma dança típica de Pomerode, tá? É uma cidade que tem uma história muito ligada à imigração e também à história alemã. Aqui nós temos a Rota do Enxaimel, que é um antigo estilo de construção, que fez muito sucesso na Pomerânia. As casinhas, ó, são construídas desse jeitinho, bem espalhadas umas com as outras, umas das outras, tá? Essa rota fica na zona rural. E aí, fora isso, né, nós temos aqui o portal turístico, que é a entrada da cidade, certo? Então, aqui, ó, mais uma vez, o pórtico do imigrante. É frio, André, é bastante frio, porque fica em Santa Catarina, né? Santa Catarina é um lugar frio. Aqui uma praça que nós temos em homenagem aos primeiros imigrantes, que eram, na sua grande maioria, agricultores. O Teatro Municipal de Pomerode, o Museu Pomerano, que guarda assim, muitos resquícios, muitas informações, né, do século passado, Casa do Escultor, mais um museu, Casa do Imigrante, Museu do Imigrante, um zoológico de Pomerode, a Vila Encantada, uma maravilha para criança, para passeio, o Osterbaum, que é a maior árvore de Páscoa do nosso planeta, está no Guinness, inclusive, a Osterfest, a Feira de Páscoa, cervejarias. Então, a festa pomerana aqui, que é uma mini Oktoberfest. Então, eles conservam todas as tradições alemãs, tá? Fazem desfiles típicos de príncipes e princesas, mas o idioma é que é mais interessante, porque é mantido, tá? É muito mantido o idioma da Pomerânia lá em Pomerode, certo? Pois bem, meus amores, é um lugar belíssimo, é um lugar fantástico. Mas o que é que nos interessa aqui de Pomerode? Nos interessa as escolas pomeranas, que conservam, além de todos esses costumes e tradições, conservam o idioma local. Pois é, o idioma deles, né? O idioma que os seus antepassados trouxeram. Então, aqui para a gente saber um pouquinho do que as crianças pomeranas estudam, né? Temos aqui um cartaz com as partes do corpo, escrito aí no idioma deles, tá certo? As cores também, escritas aí no idioma deles e na nossa língua portuguesa. E você vai ver qual é a parte do corpo, tá? E vai escrever aí. Vai escolher uma parte do corpo, vai escrever o nome de uma cor, vai escrever e depois vai escrever em pomerano as cores dos shorts do menino e a cor da camiseta dele em pomerano. Como é que eu vou saber? Você só vai olhar aqui, ó, tá? Vai olhar aí e vai escrever. Pois é. Mas eu comecei falando para vocês que não existiam só escolas indígenas, né? Também tem as escolas de quilombos, que é uma herança de povos quilombolas, né? Dos remanescentes de quilombos. Nessas escolas se aprendem, além da língua portuguesa e conhecimentos gerais, tá? Toda a cultura dos povos negros, dos imigrantes africanos que vieram para cá, que foram trazidos na época contra a vontade. Então, os quilombolas se esforçaram para instalar escolas dentro da área onde eles viviam. Em muitas delas, as crianças aprendem a língua falada na comunidade e também o português,
além de cantarem, dançarem e conhecerem a história de um povo que é riquíssimo. Fala-se, quando se fala no povo africano, só se fala em escravidão. Mas a herança africana não é só escravidão, né? Os povos africanos têm uma cultura riquíssima no que diz respeito à sua religião, né? A língua iorubá, por exemplo, é uma das línguas faladas pelos africanos que vieram para o Brasil e ainda hoje o iorubá é falado por grupos quilombolas, certo? E assim, tem muitas palavras do iorubá que a gente usa até hoje, sabia? Acarajé, por exemplo, que é o nome desse bolinho maravilhoso. Berimbau, o nome desse instrumento. Quando você está meio cansado, meio doentinho, aí você diz, eu estou tão borocochô, né? Caçula, que é o filho mais novo, é iorubá. Dengoso, manhoso, é iorubá. O erê é uma entidade, uma divindade ligada à criança. Então, se você chegar numa escola quilombola, por exemplo, a criança vai ser chamada de erê. Fuxico, falar mal dos outros, fuzuê, confusão. Galalau, uma pessoa muito alta, é um galalau, é uma palavra de origem iorubá. Como tem aqui outras tantas. Quando a gente fala assim, é uma expressão iorubá, tá? Então temos a marimba, que é esse instrumento, a mochila, todas essas palavras são heranças iorubás. E tudo isso é passado para as crianças que estudam nas escolas quilombolas, tá? Para que elas saibam a luta do seu povo, até para manter as suas tradições. E aqui o nosso glossário continua com algumas palavras ainda. Olha, ranzinza, saravá, sunga, tutu, urucubaca, vatapá, xingá, xodó, zabumba, zunzum. Então, são todas palavras de origem africana, iorubá. Então, ele quer aqui que você escreva de novo a frase, trocando a palavrinha que está em português aí em negrito pela palavra em iorubá. Eu sou uma criança, vai ficar eu sou um erê. Mário, você é meu amor, Mário, você é meu xodó, e você vai fazer a mesma coisa como você é manhoso, e hoje eu vou sair com minha turma, tá? Você já percebeu que algumas palavras de origem iorubá fazem parte do nosso vocabulário. Isso aconteceu por quê? Porque todos os brasileiros aprenderam a língua iorubá na escola? Ou porque os primeiros africanos trazidos para o Brasil deixaram essa influência na vida do povo? Então, você vai procurar duas palavras nesse mini dicionário iorubá que tem aí e formar frases com ela. Na sua escola, você aprende uma língua diferente do português? Sim! Vocês aprendem o inglês, não é mesmo? Pois é, então vocês vão colocar aí. Bem aqui nesse quesito, você vai ligar os pontos, seguindo as cores, tá? E vai descobrir uma palavra que você vai formar. Depois você escreve aqui embaixo essa palavra e o que ela significa. E aqui no sexto você vai completar as lacunas com as palavras o fuxico, o mochila, ouro, cubaca ou zunzum. Ok? Tudo bem? Fácil, não é mesmo? Pois é. Olá, turma! Na nossa aula de história de hoje, vamos estudar um pouco sobre a herança africana. O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas, mas sem dúvida a cultura africana é uma das que mais deixaram riqueza cultural para nós, devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos aqui ao Brasil. Da cultura africana nós herdamos nas comidas arroz, inhame, frutas, especialmente a banana, coco, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê, entre outras coisas também. Na música, temos alguns instrumentos, como o ilus, os atabaques, agogôs, abês ou chequerês, gonguês, cuícas, berimbaus, entre outros. Na dança, temos o baiano, também conhecido como baião, maracatu pernambucano, tambor de mina maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, frevo e etc. Na religião, temos os afoxés,
orixás, xangôs, candomblés, entre outros. No vocabulário, temos algumas palavrinhas aqui em destaque. Chequerês, que a gente já viu que é um instrumento musical. Xodó é quando a gente sente um carinho pela pessoa. Macumba, que é uma espécie de árvore e também um instrumento musical. Tanga era utilizada pelos africanos para cobrir as partes íntimas. Hoje a gente chama também de tanga a sunga, a cueca. E maracutaia, que quer dizer falcatrua. Bom, gente, nós temos uma herança muito rica de vários povos e a gente aprender a conhecer e principalmente respeitar essa herança faz da gente um povo cada dia melhor. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo, boa atividade e até a próxima!